Bom, olá, meus amigos, minhas amigas. É com grande alegria que iniciamos mais um estudo das obras de Leon Denis, dando sequência ao nosso livro O Porquê da Vida. A gente vem falando aqui nos episódios anteriores, né, Leon Denis abordando em relação ao progresso espiritual, à reencarnação, às múltiplas possibilidades que temos de progredir intelectual e moralmente. No estudo anterior, nós falamos, né, da riqueza, das provas que a riqueza representa, né, para aqueles que renascem ou se tornam ricos ao longo da encarnação. Ele vai fechar um ponto aqui que eu acabei não explorando muito, de como a riqueza muitas vezes pode ampliar aí ou ressecar o coração ao ponto de fazer com que o indivíduo se torne indiferente para a dor alheia. Às vezes ele ignora as ajudas que teve para chegar naquela condição e ele se nega a ajudar os outros. Então ele acha que foi só por esforço próprio. Aí ele diz para o outro: ó, você não é rico porque não se esforçou o suficiente, ignorando que talvez ele agora é rico porque recebeu uma herança ou porque recebeu uma indicação para algum cargo que lhe possibilitou um um melhor rendimento, enfim. A gente muitas vezes ignora essas ajudas e, quando chega na condição, simplesmente fecha os olhos para aqueles que estão embaixo e se recusa a ajudá-los. E às vezes simplesmente exige do outro um maior esforço, quando aquele outro, às vezes, já trabalha em 2 períodos, já trabalha nos finais de semana e ainda assim ganha um salário que mal dá para sustentar uma vida simples, em que não tem oportunidade, por exemplo, de pagar convênio médico, de ter uma escola particular. Então a gente tem que tomar muito cuidado se já estamos ou se um dia ficaremos nessa classe social em que gozaremos de uma riqueza, para que não percamos a sensibilidade por aqueles que eventualmente ainda estão numa condição social inferior. E aí Denis vai trabalhar muito aqui agora a questão da miséria. Se nós falamos da riqueza no episódio anterior e na introdução destes, é importante a gente trazer o que Leon Denis vai falar da miséria. Ele vai dizer que a miséria também tem seus assustadores perigos. A degradação dos caracteres aqui é de caráter mesmo, né? O caráter que passa aí pelo processo de degradação. O desespero, o suicídio. Então é complicado, gente. Imagine você, de repente, não ter comida para dar para os seus filhos, não ter perspectiva de poder comprar, de ter um recurso. Enfim, são situações tristes. Aí alguém pode pensar, mas é só bater na casa do vizinho e pedir. A gente está lidando com um contexto de cidade, tudo bem, mas e a pessoa que está, às vezes, na zona rural, que não tem vizinho perto, e aconteceu ali alguma coisa, enfim, e não tem o recurso para dar para o filho, não tem comida. Então ela passa por um processo assim, em que aí surgem algumas possibilidades, como, por exemplo, roubar, saquear. E aqui a gente tem que analisar isso. E a pessoa, às vezes, ela pode se complicar por conta dessa dificuldade que gera uma necessidade, e a pessoa, às vezes, né, vai tendo ali o seu comprometimento reencarnatório por conta disso. Bate o desespero. E aí, o que eu vou fazer no desespero? O homem desesperado, o homem aflito nesse ponto, ele pode se complicar, sim. Eu não estou justificando os erros, não. Eu estou dizendo que a gente pode se complicar por conta das situações de miserabilidade, por exemplo. E há aqueles que se matam, não conseguem lidar com as dificuldades e decidem abandonar a própria existência. Então, Denis vai dizer que enquanto a riqueza nos torna indiferentes, egoístas, a pobreza, aproximando-nos dos humildes, nos faz compartilhar de suas dores. Então a gente percebe que ele traz o lado negativo, como fez com a riqueza. Na riqueza ele começou falando do ponto positivo, o acesso aos estudos, a possibilidade de doar algo, aliviar a dor do outro. Depois fala dos problemas da riqueza. Agora ele fala dos problemas da pobreza e vai trazer aí as, de certa forma, vantagens. E ele diz
que nos aproxima dos humildes, nos faz compartilhar de suas dores. E a gente percebe, eu já vi muitas pessoas falando isso, falam, olha, Campanha do Quilo é um exemplo clássico, em que casas aparentemente boas, que a gente imagina que lá dentro tem uma situação do ponto de vista material confortável, às vezes a pessoa está com o coração endurecido, ou às vezes é porque não tem mesmo. E casas muito simples, a gente percebe que ali vive uma situação financeira difícil. E ainda assim a pessoa vai lá e doa um pouquinho do que tem. Às vezes ela pega, não tem como doar 5 quilos de arroz, o pacote fechar, mas ela pega lá um copo de arroz, coloca dentro de uma embalagem, fecha bonitinho e fala, olha, tomara que sirva pelo menos uma refeição daquele que não tem o que comer hoje. E às vezes ela se justifica e fala, olha, eu dou porque eu já passei fome e sei o quanto é difícil. E hoje, se eu tenho um pouco, eu tenho prazer em compartilhar o pouco que tenho. Trabalho como morador de rua, já aconteceu muitas vezes, a gente oferecer um pão e a pessoa dizer, olha, eu já comi um agora mesmo. E a gente insiste, fala, olha, pega, guarda, talvez daqui a pouco você sente fome de novo. E a pessoa diz, não, leva, porque às vezes ali na frente você vai acabar com o seu pão e vai encontrar alguém que não comeu ainda. Eu já me alimentei hoje, muito obrigado. Então é uma pessoa que vive uma situação extremamente difícil, mas ainda assim consegue trabalhar dentro de si, como é que eu vou chamar? A necessidade que ela tem, a consciência, melhor dizendo, que ela tem, de que ela pode compartilhar aquele pouco, porque ela já esteve do outro lado, ela já passou dificuldade. E é o que Denis vai trabalhar. É preciso ter sofrido em si mesmo para apreciar os sofrimentos de outrem. Enquanto os poderosos, no seio das honras, invejam-se entre si e procuram rivalizar em esplendor, os pequenos, reaproximados pela necessidade, vivem às vezes numa comovedora fraternidade. Isso é interessante. A gente pega ricos que rivalizam para ver quem vai ter mais milhões do que o outro. E para ter mais milhões, às vezes vale tudo. Vale matar, vale roubar, vale se corromper, utilizar de mecanismos que vai levar mais miséria para quem já é miserável. E a gente percebe que no meio de uma sociedade, às vezes, com muitas dificuldades, como a favela. Eu assisti, por exemplo, algumas lives, eu acompanho muito o trabalho do Preto Zezé, que é uma pessoa que tem um trabalho, né, na Central Única das Favelas, um trabalho gigantesco nessa pandemia, já doou mais de 1 milhão de cestas básicas. E ele fala como que na favela, as pessoas vivendo numa situação precária ainda encontra muitos casos de solidariedade entre os moradores da favela. Eles ali se entreajudando, estendendo as mãos uns para os outros. E a gente observa em bairros ricos, bairros luxuosos, condomínios de luxo, pessoas totalmente fechadas umas para as outras, não tem... na verdade, tem um espírito de querer aparecer mais, qual que é o carro mais luxuoso, qual que tem a frente da casa mais bonita, com esse tipo de rivalidade que não se justifica, não faz, de certa forma, sentido. E para justificar essa ideia interessantíssima que ele fala da reaproximação ou da aproximação entre os que sofrem em busca de uma ajuda mútua, ele vai trazer uma experiência. Denis era um observador. Então ele observava as coisas na natureza e tirava dali lições valiosas. E ele vai trazer uma para nós que é maravilhosa e que eu vou fazer questão de ler na íntegra, que é para vocês verem como Leon Denis era sensível a muitas coisas que a gente às vezes não presta atenção. Diz ele: vejam os pássaros dos nossos climas durante os meses de inverno, quando o céu está sombrio e a terra está coberta com um branco manto de neve. Aconchegados uns aos outros, à beira de um telhado, eles se aquecem mutuamente, em silêncio. A necessidade os une. Porém, voltam os belos dias, o sol resplandecente, a provisão de alimentos abundante. Eles gritam, cada um mais do que o outro. Perseguem-se, batem-se, despedaçam-se.
assim é o homem. Doce, afetuoso para com seus semelhantes nos dias de tristeza, a posse dos bens materiais torna-o, muito frequentemente, esquecido e rude. Gente, veja que beleza que é o que ele nos traz, né? Ele vai observar pássaros nos meses de inverno, em que, para se manterem vivos, eles se aconchegavam ali uns aos outros, para que o calor de um aquecesse o outro e o calor deste outro aquecesse o um. E aí eles, com esse calor gerado e trocados, sobreviviam ao inverno rigoroso. Agora, quando vinha o sol, aí era cada um por si, eles se bicavam, se despedaçavam, se machucavam. E Denis fala assim é o homem. Quando tá tudo bem, tá tudo mil maravilhas, tá tudo abundante, nós muitas vezes não nos importamos, não conversamos, mas diante da dificuldade a gente se aproxima do outro, nem que seja para pedir ajuda. E é importante pedir, eu não estou dizendo aqui que a gente deva parar de fazer isso, não. Mas o nosso desafio é continuar solidário no período de bonança, quando tudo sorri, quando tudo dá certo. Porque a vida é assim, uma hora a gente está numa situação boa, daqui a pouco talvez não mais. Não estou dizendo que estaremos numa situação ruim, mas tudo muda muito rápido. Então é necessário a gente aproveitar todos os momentos. Se eu estou na condição boa, o que eu posso fazer com isso? Deixa eu estudar mais, buscar mais conhecimento, mas deixa eu ajudar também quem menos pode. Trabalhar em mim o egoísmo, a indiferença. Mas se daqui a pouco a situação é de penúria, talvez é uma oportunidade para que eu trabalhe agora o orgulho e peça ajuda. Porque esse é um ponto interessante. Diante das dificuldades, nós somos obrigados a pedir ajuda. E aqui nós poderíamos dizer ajuda material e podemos pedir ajuda espiritual, pedir ajuda do mundo dos espíritos. Olha, benfeitores, eu não estou dando conta, me ajudem. O orgulhoso não ora. O orgulhoso não admite que exista algo superior. Assim como o rico, assim como o milionário. Ou não podemos generalizar. Assim como parte dos milionários, parte dos ricos. Então é necessário trabalhar o orgulho e o egoísmo, chagas da humanidade, nas diferentes situações em que nos encontrarmos. Ou na pobreza, ou na riqueza. Mas qual é a melhor condição para se viver? É disso que Leon Denis vai falar na continuidade do livro Porquê da Vida, e é disso que eu falarei no nosso próximo episódio, em que vamos aqui continuar estudando as obras de Leon Denis, em especial neste momento, o livro O Porquê da Vida. Meus amigos, muito obrigado. Até o nosso próximo estudo. Fiquem todos com Deus, todos em paz, que Jesus nos ilumine sempre.